Atual, o grupo de interesse Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática e Inovação, que pertence ao Departamento Cultural deste clube, dá as boas-vindas aos senhores para a nossa abertura do ano de 2019 com a palestra sobre Engenharia de Barragens. O propósito do nosso grupo é exatamente de conceber teorias e colocá-las em prática na área de ciência, tecnologia, engenharia, matemática e inovação. A constituição do nosso grupo tem o coordenador geral, é esse que está apresentando, o comandante Paulo de Almeida Padilha, e temos 3 coordenadores técnicos, o comandante Joel, o comandante Pedroso e o comandante Neiro. Temos também um conselho constituído pelo vice-almirante Vilhena, o vice-almirante Marcílio e o capitão de Maringuerra Botassi. As palestras de 2018, que foi a abertura do nosso grupo, se constituíram um verdadeiro sucesso no Clube Naval. Teve repercussão até mesmo fora do grupo, através da divulgação do Departamento Cultural, o comandante Osmar Boa Vista fez do nosso grupo. Nós tivemos palestras sobre Big Data, submarinos no panorama asiático, energia solar, banda larga por satélite, urna eletrônica, internet das coisas. Foi realmente um ano muito proveitoso para nós, com bastante pessoas aqui comparecendo ao clube interessados. Nós temos para o ano de 2019 a primeira palestra, Engenharia de Barragens. Ela será apresentada pelo engenheiro professor Dr. Francis Bogossian. Em seguida, nós teremos uma palestra sobre navios autônomos, sob a coordenação do coordenador técnico Joel Medeiros. Teremos também guerra eletrônica, mais uma palestra sobre baterias de submarinos e energia renováveis. Essas são as próximas palestras que serão divulgadas para os senhores. Com relação ao Departamento Cultural, eu devo registrar que o comandante Boa Vista, como chefe do departamento, tem nos apresentado todas as facilidades do departamento para que nós possamos realizar as nossas palestras. A ele, os nossos agradecimentos por tudo aquilo que nos proporciona, inclusive o contato também com o Departamento Social para a sessão do Salão dos Conselheiros, onde nós temos o prazer de estar aqui num local histórico do Clube Naval. Após a palestra, nós teremos um intervalo de 5 minutos, onde os senhores poderão preencher as perguntas. Nessas perguntas, então, coloquem na parte inferior o e-mail, porque se o nosso palestrante, Dr. Francis Bogossian, não tiver condições de responder por motivo de tempo, ele os responderá por e-mail. Agora eu vou passar a palavra
ao comandante Nelson Pedroso para que ele possa apresentar o engenheiro Nelson Bogossian. Desculpe, Francis Bogossian. Tenho aqui a honra de estar apresentando o engenheiro Francis Bogossian, que eu vou ler algumas coisas do currículo dele, alguns itens do currículo dele que são, assim, muito impressionantes. Eu pedi um currículo resumido para ele e ele me mandou esse currículo resumido. Eu não tinha ideia, mas são 3 páginas densas com informações. Aí eu fiz um resumo, certamente deixei de colocar algumas coisas e eu já acrescentei aqui na mão, mas certamente é pouco. Então ele é engenheiro civil pela Escola de Engenharia da UFRJ, que é especialização em mecânica dos solos, rochas e barragens, pela ASTEF na França, aperfeiçoamento do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal, professor regente da Escola de Engenharia, UFRJ, professor titular de Mecânica dos Solos, Fundações e Obras de Terra, membro vitalício e atual presidente da Academia Nacional de Engenharia. A experiência dele é bastante relevante para esse assunto e para outros assuntos também, mas para esse aqui é completamente relevante. Áreas de investigações geotécnicas, estudos e projetos de fundações, consultoria, pioneiro no Brasil na área de geotecnia offshore. Entre os projetos que ele participou, ele me listou aqui a Ponte Rio-Niterói, metrô do Rio de Janeiro, ilha artificial do Terminal Marítimo de Areia Branca, no Rio Grande do Norte, projeto Carajás, instalação da Chesf no polo de Camaçari, ampliação do Porto Tubarão, refinaria de Paulínia, Replan e muitos outros. Ele tem uma medalha de mérito Tamandaré da Marinha do Brasil. Ele é fundador da Geotécnica S.A., presidente do Clube de Engenharia, de 2009 a 2015. Eu vou tentar andar um pouco rápido, porque ele tem um material bastante interessante, que eu vou descrever rapidamente sobre o que é, e depois vou falar alguns aspectos de mitigação de risco. Ele vai falar sobre aspectos técnicos da construção de barragem, que é principalmente a forma de construir com alteamento a montante, alteamento a jusante, e essas técnicas, onde é que elas foram aplicadas, onde é que não estão sendo aplicadas, e sobre mitigação técnica de riscos. Rotinas de medição de pressão de barragem, alarmes redundantes, posicionamento de prédios, equipamentos e pessoas, rotas de fuga. Algo falhou em Brumadinho, mas ela é extremamente importante que essas coisas sejam estudadas para que não aconteçam. Existem mecanismos que o sistema capitalista tende a acreditar que são automáticos. É o cerne do capitalismo. Os agentes arcam com seus custos, inclusive externalidades. Obra barata e risco. Você pode reduzir o custo, mas aumentar o risco da obra. É uma coisa perigosa. A engenharia ao menor preço é uma prática que se instalou no Brasil, principalmente depois de corrupção, uma forma mais fácil de medir, mas não sei se ela mede corretamente o que precisa ser medido, que é o valor, que é a qualidade do trabalho de engenharia. Custos que a empresa pode arcar, que ela arca como internamente, né? Indenizações, imagem, perda de ativos, redução de produção. Existe um mecanismo externo, que é o seguro, que também não funcionou bem agora, nesse caso, e nem no anterior. O prêmio deveria ser sensível ao risco percebido. Então, o empresário, querendo aumentar seu lucro, ele não diminuiria simplesmente os custos. Ele deveria ver quanto o seguro iria aumentar e
fazer uma equação para ver se esse vale a pena arcar com esse custo. Claro, certamente não vale. A Vale colocou uma cláusula de confidencialidade. Eu não consegui obter informações mais detalhadas do valor segurado. Quanto foi o valor segurado? 4 bi, 2 bi, eu vi vários números. Não acho que existe esse número público no momento. Qual foi a perda total de Mariana em 2015? Quanto foi efetivamente pago? Quer dizer, esse item seguro, ele parte da premissa de que as pessoas vão pagar as indenizações. Então, elas proteger, elas contratam um seguro. Mas como houve o problema de Mariana, as empresas de seguro não quiseram fazer o seguro completo. E já era uma sinalização de que algo podia estar errado. Mercado de capitais é o mais interessante ainda. O preço das ações pune a empresa pelo risco econômico-financeiro. Se a empresa é vista como um projeto muito arriscado, as ações caem. E ela é obrigada pela CVM a divulgar isso internacionalmente, inclusive. E algo não funcionou bem porque essa previsão não foi feita. Então, questão de quantificação de risco, tem que ter transparência, a fiscalização, a própria punição é algo que eu fico em dúvida, porque a NM, ela tem 15, se não me engano, são 15 pessoas para fiscalizar todas as barragens do Brasil. 15 pessoas. E são cerca de 700 barragens com possível problema, com esse tamanho, não desse tamanho, mas são 700 barragens. Tem uma coisa que não está sendo fiscalizada adequadamente e precisa. Né? Aqui é um aspecto interessante. A ação da Vale caiu 20% após Brumadinho. 20%. Paga os potenciais 4,5 bilhões de prejuízo. Se ela, na realidade, foi um custo que o mercado financeiro impôs à Vale do Rio Doce. Um outro assunto interessante é o seguinte: isso aconteceu apesar dos preços internacionais terem subido 20%, preços internacionais de minério. Então é o seguinte, o preço internacional de minério subiu e a Vale, apesar disso, caiu 20%. Então ela teria caído muito mais se os preços internacionais estivessem estáveis. Por que aconteceu isso? Porque a Vale é importante no mercado mundial. Minério de ferro, cujo preço subiu bastante, ele representa 50% das receitas da Vale. Mas ele é mais importante do que isso, tem o transporte de minério de ferro, que é cerca de 30% do serviço. Então, também, essa parte também foi penalizada. Conversando com o Francis, existia a dúvida, ainda existe a dúvida, mas isso vai ser bem apurado, de que tenha ocorrido o fenômeno de liquefação, que é um fenômeno que os geólogos, engenheiros, especialistas em mecânica dos fluidos gostam de lidar, entendem do assunto, e é um assunto bastante complicado. O rejeito pode se comportar como um líquido sob determinadas condições de pressão, vibração. Houve um sismo de 2,8, mais ou menos concomitante com esse desastre. Mas a impressão que se tem é de que esse sismo foi uma decorrência e não uma causa do problema. Por outro lado, se tivesse alguma barragem ali perto e tivesse esse sismo de 2,8, perto dela o suficiente, poderia ter causado um desastre secundário que poderia ser até pior do que esse. Então,
são coisas que precisam ser muito bem estudadas, porque é uma engenharia complicada. A Marinha tem muito interesse na questão de liquefação, porque navios de transporte de granel, a superfície livre, um tanque, na realidade eu tive uma informação, um comandante de navio experiente me disse que isso é carregado no porão, que é uma boa ideia, porque fica no fundo e é no centro do navio. Mas aquele minério pode ser interpretado como uma superfície livre, com a vibração. Então, de repente, aquele minério pode fluir para um lado, fluir para o outro, e causar um desastre do navio. O navio pode emborcar. Outra, a plataforma continental é monitorada pela Marinha e pela Petrobras em relação a sismos, vibração de perfurações. São problemas. Aquela plataforma é um agregado, né, em terra, e a vibração pode piorar as coisas, uma explosão, uma detonação. Então, a Petrobras tem essa preocupação, a Marinha também. Colegas da Petrobras me indicaram que o xisto tem a mesma questão. O xisto é extraído por um aumento de pressão sobre o minério. Então, é sólido, mas dependendo da pressão que é colocada nele, ele vira líquido. Então é um fenômeno bastante comum, tem exemplos na internet, se alguém tiver curiosidade para ver, tem uma Lamar University, que mostra o cara que bota uma geleia num tanque, e depois pisa naquilo, e se parar, desce. A areia movediça é algo que também funciona da mesma forma. São fenômenos que os engenheiros devem olhar com cuidado, com carinho, quando eles constroem, quando eles trabalham, fazem um projeto. Então eu queria, para acelerar, eu queria nesse ponto passar a palavra para o engenheiro Francis, cuja palestra eu achei tão interessante, precisamos levar isso para o Clube Naval, então aqui estamos.